Sejam bem-vindos a mais um ponto de encontro com a Núcia Dias. Hoje eu estou com um convidado super especial, com o Daniel. Tudo bom, Daniel? Isso aí, tudo bom. É um prazer estar aqui, tá bom, Núcia? Eu me senti honrado com esse convite. Tá? Ai, a honra foi toda minha é mesmo. muito legal, né, essa troca de experiências, de conversa entre nós, corretores aqui da região. Isso aí, a gente está querendo realmente fazer se unir, né, dar voz aos corretores. Isso. E eu quero que você conte um pouco para o nosso público como foi essa trajetória sua de estar vindo para o Rio, para Alphaville, né, que é o sonho de muita gente. Isso. Conta aí pra gente. Exatamente. Alphaville é o sonho, eu acho que de todo corretor. É. A gente, como você falou, eu sou do Rio. Ainda assim, não sou do Rio, da capital. Eu vim, na verdade, do interior do Rio. Tá. Então, assim, foi uma escada até chegar aqui, óbvio, né? Mas foi muito bom. Você me contou que você você atuava como corretor lá. Sim, isso aí, né? Eu já tive várias profissões. É até engraçado, né? Que eu já tive muitas profissões, desde entregador, eu já fui ajudante de pedreiro, já fui DJ de festa, já trabalhei em escola infantil, eu tive N profissões até chegar à corretagem. Né? Mas assim, eu sempre busquei, nunca parei de estudar. Né? Tá. Nesse meio tempo, eu me formei em técnico mecânica, engenharia de produção, fiz especialização em piloto de ALV, mas todos os caminhos me levaram para a corretagem. Ai, que bacana. Porque eu fui criado na construção civil. Meus pais trabalham com isso, então essa trajetória não teve para onde correr, né? Que é a área da corretagem. E eu trabalhava assim como corretor lá no Rio, né? Lá eu fiquei por volta de 4 anos, 3 anos mais ou menos, trabalhando como corretor. E assim, foi uma mudança muito louca na minha vida, né? De começar como corretor lá, que era uma profissão muito nova para mim, até chegar ao Alphaville, né? Sem contar aquelas vozes dizendo louco, sonhador. Sim. Nossa, ele é um sonhador, vai sonhar com o que agora? Então ninguém imaginava, né? Óbvio que tem muito para crescer ainda, mas ninguém imaginava que aquele menino do interior, de um bairro pobre do interior do Rio, ia alcançar a Alphaville. Né? Como você falou, a região mais cobiçada pelos corretores. Sim. Né? Hoje em dia. E estávamos trabalhando lá, eu e a minha esposa, né? A gente trabalha junto nessa área, e até que a minha esposa decidiu encerrar uma sociedade, que ela era sócia de uma imobiliária lá no Rio. E quando ela decidiu encerrar essa sociedade, eu pretendia caminhar como corretor solo lá, né, autônomo, certo? Mas eu já tinha falado com ela que em 2 anos a gente ia vir trabalhar em Alphaville. A gente tinha planos para daqui 2 anos. Tá. Só que aí, Deus é tão maravilhoso que em, acho que 2 dias, a gente teve uma proposta, né, para abrir a imobiliária aqui em Alphaville. Conta pra gente qual que é a imobiliária. Hoje é a Remax Elevare, né? A gente faz parte da maior da maior imobiliária do mundo, né, que é a Remax, com um modelo de trabalho que é um modelo que eu, como corretor, sempre quis trabalhar. Eu também gosto bastante. Porque eu gosto demais, eu sempre me sentia muito perdido com outro modelo de trabalho, mas com o da Remax é o modelo que eu gosto. Vocês estão aqui há quanto tempo, Daniel? Olha, a gente veio para Alphaville tem 5 meses, mas atuando no mercado mesmo lá com a imobiliária tem 3 meses só. Eu tô impressionada com os números, porque você tem 5 meses aqui, você e a Aline, e vocês estão com quantos corretores hoje dentro da imobiliária? Hoje a gente tem 22 corretores lá. Tá? Na verdade, a gente iniciou a operação com 22 corretores. Tá, e se mantém esse número. Saíram alguns ficaram, né? Mas a equipe continua com esse número de 22 e bem engajada, isso que é bacana. Eu tô acompanhando vocês pela internet e tô vendo que existe um entrosamento. Como que tá funcionando essa parte de treinamento? O que vocês estão buscando hoje o que você imagina hoje para a imobiliária de vocês? Entendi. Como que seria o perfil do corretor? Então, hoje, pelo que a gente tem lá, é o que eu te falei, alguns saíram, alguns ficaram. Normal, né? O corretor, ele tem que ser proativo, né? Ele tem que não depender da imobiliária. Para trabalhar com a gente lá hoje tem que ser assim, né?
Até o Gustavo fala muito com a gente. A imobiliária, ela potencializa o seu resultado. Sim. Ela não te dá o resultado. E eu sempre tive isso comigo, né? Eu não gosto de depender, na verdade, vou ser bem sincero para você, eu não gosto de receber lead de imobiliária. Eu gosto de buscar meus próprios leads, porque aí eu trabalho no meu tempo, do meu jeito, com o meu cliente. E tem corretor que quer aguardar lead, não quer fazer por onde. Eu vou pelo caminho contrário. Se eu puder, eu fico fazendo o meu trabalho, só chego com o cliente, com a captação, para fechar o negócio com a imobiliária. Mas hoje a palavra seria proatividade. Né? Para trabalhar com a gente lá, ser proativo e engajado com as pessoas, que é um ponto que está sendo muito legal lá, tá, Núcia? Os corretores, eles estão engajados entre si. Sabe o que os corretores estão fazendo lá hoje? Sim. Eles estão se juntando em duplas. Eu achei isso fantástico. Olha que legal, sabe? Sim. Não tem aquela rinha, aquela briga de corretor. É a parceria mesmo, tá a ideologia. Parceria. Você entra lá, você vê, parabéns, mais uma gestão assinada. Quando você vai ver, são 2 corretores fazendo esse trabalho. Sim. Aí, assim, os corretores que são mais chegados, eles estão buscando a parceria, entendeu? Um com o outro, sabe? Então tem muita gestão lá que está sendo dividida. E tá tudo certo. E nisso a gente já conseguiu aí, eu não sei te precisar agora, mas eu acho que tem mais de 60 milhões em VGV de gestão assinada. Gestão assinada. Certo? Coisa que para uma imobiliária a gente está indo para 3 meses, né? Com 2 meses e pouco de imobiliária, é um número bem expressivo. Hoje a gente fala, a Aline é a gestora da imobiliária. Isso. Hoje ela que nós conduz temos a equipe. Isso. Nós temos o Gustavo e a Aline como donos da imobiliária. Eles 2 são os proprietários da imobiliária. Tá. E o Gustavo, ele tá muito com essa parte que ele é o ponto forte dele, né? Ele é o número 1 do Brasil nisso, né? Que é a parte de marketing, comercial e na parte de gestão, administração e comercial também. Quem tá pegando essa ponta aí é a Aline, né? Ela que tá segurando o osso lá e batalhando junto com a equipe, né? Tá de parabéns. E a Aline tem que vir aqui participar, porque também ela vai contribuir bastante com a gente. Sim. Porque eu fiquei bem impressionada mesmo, impactada com o movimento que vocês estão fazendo. Tá? Achei assim bem bacana mesmo. Vocês estão de parabéns. Sim, geralmente a gente quase não vê uma mulher na liderança de uma equipe, né? Isso mesmo. Então, quando a gente vê uma mulher ali, né, sendo líder de uma equipe, de uma grande rede de imobiliária, e engajando e dando certo, isso eu acho que para vocês, mulheres, é um ponto muito positivo. Com certeza. É uma conquista muito grande. Com certeza. Eu vi aquilo com bons olhos mesmo. E me fala uma coisa, Daniel. Sim. Qual que é o desafio de trabalhar junto com a esposa? Esse desafio aí é um desafio muito grande, né? Eu confesso que quando eu comecei, na verdade eu comecei no mercado imobiliário por conta da Aline. Tá. Ai, que bacana. A Aline e o Gustavo já trabalhavam juntos, eles já eram sócios há 3, 4 anos atrás, em uma imobiliária lá. E eu tinha começado um relacionamento com a Aline e o Gustavo pediu para me convidar para participar de um processo seletivo. Foi quando eu iniciei no mercado imobiliário. Né? Tá. Então você veio através dela. Eu vim através da Aline. Que legal. Entendeu? Então, assim, eu confesso que eu relutei muito em trabalhar com a Aline, porque não é fácil. Primeiro, a gente está 24 horas juntos. Sim. As pessoas acham que isso é um melhor mundo, mas nem tanto, né? Porque são 2 pessoas diferentes, cabeças diferentes, personalidades diferentes. Mas que acaba ficando mais forte, né? Vai fortalecendo também a união. Mas em alguns pontos acaba rolando alguns atritos. A gente não pode dizer que é um mar de flores. Sim. Né? Mas a gente tem que gerir muito bem isso. Uma coisa que a gente faz muito, que a gente prometeu um pro outro assunto de trabalho fica no trabalho. Assunto pessoal fica no pessoal. Ai, que bacana. Se a gente tem um atrito no trabalho, quando a gente sai da imobiliária, esquece. Demora um pouquinho, mas passa 10, 15 minutos, tem que esquecer. Não pode levar para dentro de casa. Teve um assunto dentro de casa que não ficou legal resolvido, está indo para o trabalho, gente, acabou. Trabalho é trabalho, casa é casa. Estou falando porque, né, isso é normal em qualquer relação de trabalho e pessoal. Só que na grande maioria do tempo é como você falou, gera energia. Porque às vezes ela está precisando de um apoio no profissional. Sim. E eu já estou envolvido ali e eu consigo dar aquele apoio. Né? E eu também, às vezes eu preciso, né, de uma força dela, de alguma estratégia. E ela está ali, porque ela conhece o mercado, ela sabe, ela é a gestora. Ela vai saber me
me condicionar melhor ali em qual decisão tomar. Eu quero abordar um ponto com você que eu acho que é muito importante, que eu percebi que dentro da imobiliária de vocês tem muito corretores de outras cidades, né? Para mim, eu sempre olhei isso como um risco, né? Como que vocês estão lidando com isso? Qual a estrutura hoje que está sendo feita para dar esse suporte para esses corretores? Conta pra gente. Vamos lá, Núcia. Eu sou um deles, né? Sim. Não sou de Alphaville, Sim. Vim com a cara e a coragem. Eu entendo que o corretor que já é daqui, ele tem vários pontos positivos em relação ao corretor que não é. Ele já tem carteira, ele já conhece o lugar, ele já tem toda a expertise, né, da região. Sim. E vou te dar um exemplo por mim. É um lugar novo, é um mundo novo, é um comércio novo, é um mercado novo. Então, para mim, um ponto forte foi até o Gustavo, né, ajudando a gente ali a entender a região. Né? Ele buscou trazer pessoas que conhecem a região para estar apresentando para a gente, corretores mais experientes. Ele buscou trazer esse conhecimento dos corretores para a gente, né? Pedindo para os corretores ajudarem, e é isso também que está ajudando muito a gente. Os corretores com 15 anos, tem corretor lá que tem 15, 30 anos de Alphaville. Ai, que bacana. E eles estão assim... Abraçando. Não, gente, vem, você quer ajuda nesse condomínio? Olha que bacana. Eu te ajudo. Sim. Então, assim, pra gente isso está sendo muito importante, a gente quer ir fora. E não só isso, né? O corretor também, né? Eu falo com os meus proprietários. Não é que eu sou de fora que eu não vou conseguir vender o seu imóvel. Porque quem quer faz. Porque a gente tem metodologia também, né? Exatamente. Sim. Então, assim, em relação a se adaptar ao ambiente, a Alphaville, a gente teve muito esse apoio. Né? Ai, bacana. Tanto da parte de gestão, de trazer essa preocupação da gente entender o mercado, como dos corretores mais experientes, né? Abraçando a gente mesmo. Olha, é assim, assim, assim. Muitas das vezes teve corretor lá que dividiu captação comigo, que nem precisava. Olha, Daniel, vamos ver com esse proprietário aqui pra gente entrar em contato? Falei, gente, mas eu não, né? Eu não fiz nada. Eu senti muito isso, essa parte da união. Né? Você acha que teve algum... O que você acha assim, que aconteceu para que vocês conseguissem deixar a equipe tão homogênea, tão unida assim? Qual que eu acho que foi o segredo disso? Porque eu acho que é até legal para quem está vendo, porque assim, eu tenho a sensação que, e principalmente quando a gente fala de corretor, cada um é por si, né? Não quer nem contar o que tem na carteira, por mais que a Remax vem com essa filosofia que o que é importante é a parceria, a gente vai ganhar em parceria. Todas as vendas, eu vendo uma casa por mês, mas todas são feitas por parceria. Sim. Então eu não consigo me ver hoje não fazendo parceria. Mas a gente sabe que para o mercado aberto é difícil essa filosofia. Né? Como que vocês implantaram isso dentro da imobiliária de vocês em tão pouco tempo? Porque pelo menos foi isso que eu senti muito. Sim. Núcia, agora você me pegou, mas assim, vamos lá. Desde o início, a gente já começava sentindo isso, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque eu achei que ia ser nesse formato que você falou, cada um por si e Deus por todos. Sim. Né? Só que eu comecei vendo que as pessoas estavam ali engajando. E eu acho que uma boa parte disso é aquele jeitão do Gustavo, né? Que ele é muito cativante quando, né, ele se relaciona com as pessoas. E as pessoas buscavam isso nele. Sim. Né? Acaba que isso radiou pela equipe. E também eu não posso descartar, né, que eu acho que é o ponto principal hoje desse engajamento é a Aline. Tá? Legal. Eu acredito que vieram através do Gustavo, mas quem está mantendo esse grupo unido, assim, engajado, é a Aline. Tá? Porque ela sabe ser firme quando tem que ser firme, mas ela não se coloca acima das pessoas. Ela não se coloca como dona, como chefe, como gerente. Ela tá ali com a gente, sabe? No meio. Fulano, tá precisando de ajuda? Se você chegar lá, bater na porta dela, da sala dela, Aline, eu tô precisando de uma ajuda aqui com isso daqui. Ela entra aqui, você senta do lado dela, você faz o ACM junto com ela. Você resolve, se você pedir para apresentar um ACM com ela, ela apresenta junto. Então acho que isso também influencia muito, né, para manter esse engajamento. E vocês também têm muito treinamento, né? E muito treinamento, né? Hoje, se eu não me engano, são 3 dias
Atualmente a gente está fazendo reunião todo dia, tá? Todo dia às 8 horas da manhã. A gente está tendo uma reunião de alinhamento de 30 minutos, de 15 a 30 minutos, tá? A gente faz até através do Zoom mesmo, porque às vezes a pessoa está saindo de casa para chegar até o trabalho lá. Não. Então a gente todo dia tem um alinhamento. Algum detalhe, alguma coisa para ver como é que tá. A gente começou esse mês, tá? O Gustavo que propôs isso. Então a gente está fazendo essa reunião de alinhamento todo dia. E fora isso, a gente tem mais 3 reuniões, que eu estou me lembrando aqui agora. Segunda-feira, uma reunião geral de pontuações mais técnicas. Tá? Na terça-feira, a gente tem os treinamentos em si, tá? Para performance, prospecção, todas as ferramentas para trabalhar. E o terceiro, na verdade, é na segunda também, após as pontuações, que é o show de captação. Tá? A gente vai estar... Como funciona isso? Então, é algo que... Pode dividir? Podemos, tá? Na verdade, as Remax já fizeram uma vez. Eu lembro que eu participei, né? Que foi até na Remax City. Tá, com o Rafael. Com o Rafael. Tá. A gente lá teve aquela troca. É um evento daquele, né? A gente vai ter uma televisão passando as captações dos corretores. A que o corretor acha mais interessante, né? E apresentar aquilo ali, só que a gente tá fazendo isso com o nosso próprio grupo. Toda segunda-feira. Tá, que é importante a gente Porque saber. é importante. Hoje a gente já tem listado lá, né, as captações. A gente fez questão de listar as captações que cada um tem. E é interessante. Eu mesmo, quase todo dia eu vou lá. O que tem aqui? Porque... E tem esse daqui, tem fulano lá que tá precisando de um apartamento. Tá. Né? Aí eu já pego ali e já mando para um corretor parceiro, né? Então, realmente, quando você tem visível ali, isso traz um olhar mais diferenciado. E esse show de captações que a gente está fazendo, vou te falar, muito interessante, tá? Muito interessante e a gente vai, além desse show, vai deixar essa televisão passando todo santo dia. Todas as captações que tem na imobiliária. Ah, tá. Então vocês têm uma TV que vocês colocam tudo que foi feito de captação fica aparecendo ali, é isso? Isso. A gente está iniciando com isso, né? Além desse show de captação que a gente vai fazer, essa televisão vai ficar ali passando todas as captações. Né? A gente teve essa ideia na sede da Remax Brasil. Que lá tem assim, os resultados dos corretores. Tem uma televisão lá, muito bacana. Não sei se você já foi na sede lá da Brasil. Não fui. Muito bacana, né? A gente fez uma reunião lá, levou todos os corretores lá para conhecer. E tem lá os resultados dos corretores e das imobiliárias. Aí vai passando ali. Aí a Aline, eu não lembro se foi a Aline ou se foi o Gustavo. Alguém teve essa ideia. Muito botar bacana. Uma televisão com as captações passando pra gente ter uma ideia do que tem ali. Pra sempre estar visível. E a gente percebe que quando você tem essas reuniões e você começa a saber, você começa a criar, né, essa cultura de parceria, você começa a deixar o corretor mais juntos, né, mais unido. Vamos realmente fazer acontecer. Sim. Qual que é o seu potencial? Eu posso, de repente, eu não consigo vender casa, mas eu vendo bem apartamento. Então, assim, essa troca acaba também deixando muito rico, né, o nosso conhecimento. Lúcia, isso é muito bacana. Lúcia, foi bom você pontuar isso. Todos nós temos um ponto forte e um ponto fraco. Sim. Certo? Certo. Alguns têm um ponto forte para um fechamento, para uma apresentação. Outros têm um ponto forte para uma prospecção, certo? Então, quando a gente faz essa união, essa parceria, pensa comigo, você pega o ponto forte de um, pega o ponto forte de outro e junta esses dois, batata, sucesso. É sucesso certeiro, entendeu? Então, o que a gente vê lá, né? Corretores bons em prospecção, mas que não são muito bons em fechamento. E tem corretores que não são bons em prospecção, mas são bons em fechamentos. Fechamentos que eu digo assim, apresentação, em conquistar o cliente ali para fechar. Aí quando você casa esses dois corretores em um atendimento, é quase impossível não fechar negócio, sabe? Sim. Então assim, a gente vê muito isso. Eles vão se identificando lá, nós, né, vamos se identificando lá. Pô, fulano ali, o ponto forte dele é o meu ponto fraco. Então eu vou colar com ele pra gente fazer bons negócios. E é o que tá dando muito certo. E é o que tá mantendo essa união também. Vocês fizeram uma open house na quinta-feira? Isso. Eu tive o prazer de estar indo lá conhecer.
Qual que é o nome do corretor que organizou aquela open house? Aquele open house lá é uma gestão do Fábio Zoli, e ele organizou junto com a Ana, que também trabalha lá com a gente. Nossa, vocês estão de parabéns, ficou muito bacana. Eu fiquei assim, impressionada com a organização, com a coragem. Porque assim, se a gente falar, são corretores que estão começando agora, Sim. Né? E assim, o modelo é esse mesmo, e eles já chegaram e vão fazer acontecer. Eu acho que é isso. Então assim, para mim aquilo dali serviu muito como um exemplo mesmo. Então assim, vocês estão de parabéns com a equipe que vocês estão formando. Eu acho que tá muito bacana, tá forte, tá encorpando. Acho que é isso que tem que trazer mesmo aqui para Alphaville. Esse é o trabalho que deveria ser feito por todo corretor, né? Sim, mas... É muito gratificante quando a gente vê, mesmo não tendo às vezes o comprador, mas o proprietário falando, nossa, eu nunca vi isso. Nunca fizeram isso pelo meu imóvel. Nós estávamos em 60 corretores? Sim. O proprietário falou, Fábio, esse proprietário ele não queria deixar a gestão com o Fábio. Aí, depois de muito trabalho ali, de muita conversa, ele aceitou. Sim, é natural. Né? Ele aceitou. Só que ele não queria deixar fazer muita coisa na casa dele. E o Fábio, insistindo, ia fazendo algumas coisas. Depois desse open house, ele falou, Fábio, se você quiser fazer isso, você faz na casa. Porque foi o que você falou, é incrível. Você colocar 60 corretores dentro da minha casa. Sim. Acho que nunca foi 10 corretores lá no mercado aberto. Sim, sim. Você vem do mercado aberto, hoje com a modalidade Remax de uma gestão. Qual a diferença que você está achando hoje para você, assim, até para você falar para os corretores? Qual é a diferença, os pontos mais positivos que você vê nisso? Núcia, é mercado aberto e mercado de gestão, né? São dois mercados que não existe um certo e um errado. Existem formas diferentes de trabalhar. Certo. E o mercado de gestão que a gente faz, né? A gestão exclusiva que a gente faz, para mim é um modelo de mercado que eu já trabalhava, mas de forma errônea. Porque eu escolhi alguns imóveis para trabalhar, só que sem gestão. Então era até um trabalho burro que eu fazia. Porque a qualquer momento eu podia perder aquela captação ali. Sim. Certo? E quando eu vim trabalhar na Remax com esse modelo, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida, gente. Eu lembro que na imobiliária que eu trabalhava, eu perguntei para a gestora lá. Falei, olha, eu queria fazer umas captações com exclusividade. Mas qual é o benefício que eu posso dar para o proprietário para poder conseguir? E ela não soube me falar. Lá é na amizade. Eu falei, não faz sentido. E quando eu vim para a Remax, que a gente tem todo aquele modelo, né? Não só um modelo para se falar, mas para se fazer. Quem segue a metodologia hoje, eu falo, vende. Segue o modelo, né, que a gente fala. E eu tive uma experiência própria com isso, que foi a venda do meu apartamento lá no Rio. Ele estava no mercado aberto, corretor nem botava em portal, não fazia nada. Um corretor que me pediu a exclusividade, né? Nem era gestão, ele pediu exclusividade mesmo e falou que ia vender o meu apartamento. Cara, eu vou botar força para vender seu apartamento. Eu falei, ninguém tá fazendo nada, vou deixar com esse cara. Porque eu morava em outra cidade, então eu como corretor não poderia deixar, né, de fazer um trabalho com o corretor da outra cidade. Falei, o Frank é o nome dele. Frank, trabalha meu imóvel então, vou deixar só com você. Se qualquer um me perguntar, não teve nem contrato não, foi mais verbal mesmo esse contrato que eu fiz com ele. E os corretores que me procuravam passavam para ele. Eu falei, vê com ele. Ele que é o meu corretor que tá cuidando. É isso. Foi uma gestão, né? Sim. E primeira coisa que ele falou, Daniel, se você quer vender, tem que ver o preço do seu imóvel, né? Será que ele está na média? Será que ele está acima? E ele me apresentou de forma verbal. Ele já estava fazendo um trabalho Remax sem saber, né? Sim. Quando eu ajustei o valor para o valor certo e deixei com ele, botando força para vender, inclusive ele fechou com parceria o meu imóvel. O imóvel foi vendido em 15 dias. Olha só, Eu fiquei 1 ano com o imóvel no mercado aberto. Quando eu deixei com ele, que a gente ajustou o valor, ele botou força para vender, buscou outros corretores, em 15 dias ele vendeu o imóvel. Então aquilo ali para mim foi uma experiência como proprietário. Então por isso que hoje eu acredito muito nesse trabalho.
Também gosto. E bato muito nessa tecla. O melhor caminho para se vender um imóvel é sob gestão exclusiva, né? Que é diferente de exclusividade. Sim. A gestão, você vai levar o imóvel do proprietário até o mercado. Você vai ficar prendendo ele. Você vai buscar vender de qualquer forma, com parceria, com um amigo, com outro corretor. E de uma forma muito organizada, né? Porque você entrega para os nossos parceiros uma mercadoria mais limpa, né? Ele tem imagem com fotos profissionais, drone. Então isso tudo faz a diferença no mercado, né? Sim. Quando você tem uma boa apresentação. Hoje, quando você vai, o cliente te manda, um amigo, um parceiro te manda a foto, tem toalha, né? A casa não está preparada, não está tudo certinho para poder tirar foto. Então, quando você tem esse olhar mais profissional, sim, até a venda fica melhor. Sim, sim. Né? Então, sim. você oferece mais qualidade até para o cliente. Não tá de qualquer jeito nos portais aí. Então, isso também é muito bacana. Eu tinha uma visão de Alphaville quando vim para cá, antes de vir para cá, né? Que aqui era tudo muito bem organizado, tudo muito lindo. Que é essa imagem que a gente tem dos grandes players, né? Que é o Felt, até o Augusto Braga, né? Que eles mostram, eles fazem um trabalho legal, né? Eles fazem um verdadeiro trabalho, né? São fotos profissionais, vídeos profissionais. E eu achava que só tinha corretor trabalhando assim aqui. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei nos portais, eu tomei um susto. Porque é da mesma forma de como eu trabalhava no interior do Rio. Então assim, eu falei, nossa... Você pode fazer diferente. Eu posso fazer diferente. É isso aí. Entendeu? Como eu fazia lá. É onde a gente ganha o espaço nisso. Foi bom até você falar isso. Uma venda que eu fiz lá no Rio foi por conta de fotografia, você acredita? Sim, é importantíssimo. Todos estavam anunciando com fotografia que o proprietário tinha mandado. Aquelas fotos que a gente sabe que não é legal. Só que eu fiz questão de ir lá tirar a minha foto. Fui lá, tirei a minha foto direitinho. Eu mesmo tirei no celular com vários ângulos. Fiz uma descrição completinha, certinho, conheci o imóvel. Quando o cara veio procurar um imóvel, ele chegou para mim e falou, olha, eu cliquei no seu anúncio porque o seu estava com a foto mais bonita. Eu vi que tinha vários outros anúncios lá. Tinha até valor mais baixo. Só que eu cliquei no seu porque a foto estava mais bonita, porque o outro eu achei que era golpe, que estava com o valor mais baixo. Então, assim, estava com o valor mais baixo, mas porque estava desatualizado. O imóvel já estava 1 ano atrás sendo vendido por um valor mais baixo, que estava na planta, e depois que ficou pronto, ele atualizou o valor e o corretor lá não tinha atualizado o valor. Entendi. Então, assim, eu fechei uma venda por conta de anúncio bem feito, com descrição e fotografia correta. E é o que a gente entrega hoje, né, na gestão. A gente faz esse trabalho e já entrega para o corretor parceiro. É isso aí. E olha, foi um prazer estar aqui com você. Eu quero que você deixe a sua mensagem, deixe o seu Instagram, porque assim, para mim, você como corretor é meu parceiro. Sim. Então assim, a gente não tem problema nenhum você fazer aqui o seu comercial, porque quanto mais produto você tiver, é bom para mim, porque a gente vai ter mais produto na Remax e a gente vende mais, que a gente vende com parceria, sim, não é isso? Sim, com certeza. Então deixa aí o seu telefone, o seu e-mail, o que você quiser, beleza. Faça aí seu comercial. Eu vou deixar um recado aqui para você que está na área da corretagem ou que quer começar na área da corretagem. Não é fácil, tá? Mas depois que você chega lá, é a coisa mais incrível do mundo, tá? Você não vai querer sair desse mercado. Então, se você quer começar ou está no início, não desista mesmo, tá? Insista e pare de escutar as vozes negativas. Como eu falei, eu vim do interior do Rio e sempre escutei que eu era um sonhador. Então, se eu desse ouvido a essas vozes, eu estaria lá no interior do Rio ainda. E hoje eu estou em Alphaville, São Paulo, maior mercado imobiliário, né, do Brasil, vamos dizer assim. Então, não desista, tá? Eu sou Daniel Vieira, corretor de imóveis aqui em Alphaville. Meu Instagram é Daniel Vieira BR. Pode me adicionar lá, me seguir, que eu vou seguir de volta. Se você for corretor, quiser fazer parceria, entre em contato lá. Eu já tenho as minhas gestões lá, tem a da nossa equipe também. Manda o seu contato que será um prazer manter o contato com você. É isso aí. Obrigada, Daniel. Obrigado você, Núcia. Foi um prazerzão. Obrigada pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, vai lá, se inscreve. E até a próxima!